Naquele dia, os chefes das 5 nações da raça vermelha estavam todos reunidos. Aquele com o nome de Hiawatha trazia consigo a mensagem do Grande Espírito. A história futura das 5 nações estava começando a ser mudada naquele dia. A raça vermelha, que conservara das raízes atlantes um elevado grau de cultura moral e espiritual, tinha em alta conta a palavra, o discurso, o debate, e na sua estrutura político-social uma democracia representativa, onde o sentido ético dos representantes era a regra e não a exceção. Sentar-se para deliberar em nome do povo era tido como um ato extremamente sério. Partilhar do cachimbo da paz que era passado no círculo de mão em mão simbolizava a fraternidade de que se revestiam antes que a sessão começasse. O ato de produzir a fumaça ritual que subia para o alto era um gesto de reverência ao poder maior, porque iriam reproduzir no exercício do poder, considerada com muita seriedade. O círculo representava a igualdade que imperava entre eles. E assim todos foram chegando e se acomodando em volta da fogueira do conselho. E para dar as boas-vindas à nova ideia, que esse cachimbo da paz seja passado também a você que me ouve, na certeza que esta semente será a semente, o broto, o fruto dessa grande árvore da vida que somos e do qual fazemos parte. O fruto que buscará a paz entre todas as nações, porque somos todos o fruto de uma só árvore. Eu peço que sentem e fechem seus olhos e neste momento visualize uma grande tenda indígena. E ali estão reunidos os chefes dos 5 clãs, todos eles adornados com penas, nas cores de cada nação. Um conjunto colorido
de egrégora notável que se reuniram no grande conselho para escutar aquele que trazia no momento a voz do grande Espírito. Hiawatha ergueu-se. Sua figura se destacava, única entre os demais. Numa túnica de tecido branco sobre as calças folgadas, bege claro, alto e bem esguio, de cabelos totalmente alvos que contrastavam com o rosto do jovem, de tez bem mais clara que o comum daqueles povos. Realmente parecia um mensageiro de outro mundo. Seus olhos também eram mais claros, cor de mel, doce e sereno, irradiando uma claridade indescritível. Quando se colocou no centro, como era costume quando alguém falava num conselho, a ninguém deixou de ocorrer que ele não parecia mesmo deste mundo. Tanto sua figura como a energia que dele emanava, sua voz, seus gestos e olhar, realmente pareciam a imagem de um legítimo enviado do Grande Espírito. Hiawatha percorreu com o olhar o círculo. Seu coração procurou o caminho do coração de cada um. Naquele momento, um círculo de seres invisíveis formava uma cúpula imperceptível à assembleia. Vestidos de luz, faziam a proteção em torno do círculo de encarnados, canalizando energias de alta frequência, que se traduziam em luzes coloridas que desciam, envolvendo Hiawatha e os demais. A clareira parecia envolta numa esfera de energia luminosa, enquanto um silêncio que não parecia deste mundo, um silêncio com asas de anjos, pairou sobre aquele conjunto de seres. As árvores silenciaram o sussurro de suas folhas, os pássaros se calaram e toda a natureza parecia escutar naquele momento a voz dele, que tinha um acento divino e tocava o coração de todos. E então, com a tocante simplicidade espiritual que o caracterizava, na voz pausada, de entonação suave e repassada de amor, Hiawatha falou: Irmãos do povo iroquês, estas palavras
não são minhas, mas do grande Espírito que me enviou. Na visão que tive à beira do lago, ele me ordenou que trouxesse esta mensagem a todo o nosso povo. Meus irmãos, a nossa tradição diz que um dia tão distante que não temos como contar o número de sóis, todas as nações da raça vermelha formaram uma só, que vivia numa grande terra na direção do nascente. Tivemos que deixá-la e fomos conduzidos a esta terra, onde nossa raça se dividiu em várias nações. Andou muito e se espalhou por muitos lugares. O povo iroquês, que era antes um único povo, se separou também, como uma árvore que se quebra em muitos ramos. E finalmente achou repouso nesta região das muitas águas, na terra da neve branca. Depois de muitos invernos acabamos esquecendo que somos os galhos de uma só árvore, que formamos uma única nação. É tempo de lembrarmos isso, de fortalecermos o nosso povo, erguendo novamente a grande árvore de poderoso tronco e imensa copa, onde nos abriguemos todos em paz. Não nos colocou o grande Espírito nesse imenso mundo para vivermos em paz e sermos irmãos de todos os homens? Não nos fez Ele idênticos, não nos modelou com as mesmas faces, colocando os mesmos sentimentos em nossos corações? Não anseiam todos os homens as mesmas coisas: saúde, alegria, amor, alimento, amizade, uma velhice tranquila, o riso das crianças e o respeito de seus irmãos? Não são a honra e a sabedoria o anseio de todos? Acaso é diverso o som da alegria ou da tristeza ao tocar as cordas do coração de qualquer criatura? É assim para nos mostrar que somos filhos da grande família dos homens. Se a todos nos criou iguais, se a todos criou livres, que diferença podemos estabelecer entre nós? A terra é grande o bastante para todos nós. Se soubermos viver em paz, sempre haverá espaço para todos. O que rouba o espaço sobre o mundo não é a escassez de terra, é a discórdia entre os homens. Ela é que toma o lugar que podia ser preenchida pelos homens vivendo juntos e em paz.
Nunca faltará o alimento para todos, se soubermos partilhar o que a Terra-mãe nos dá. O grande Espírito que criou o mundo e todos os seres não iria esquecer de colocar nele o alimento para que todos pudessem viver. Por isso, a Mãe Terra é uma fonte de fartura para todos os seus filhos. Se todos os homens são irmãos, por que a todos o grande Espírito criou como as árvores de uma única floresta? Quanto mais as nações iroquesas, que são ramos de uma única árvore. O que poderia separar irmãos do mesmo povo? Que questões podem existir entre eles que não possam ser resolvidas pela palavra, pela sabedoria e pela justiça que o grande Espírito colocou em nossos espíritos? A lei do grande Espírito não é divisão, mas sim amor e irmandade. Amor é a natureza do grande ser. Se quisermos provar isso, basta olharmos ao nosso redor. Algum dia o sol se esqueceu de nascer, trazendo luz e calor? Quando é que os rios deixaram de nascer da terra, trazendo a vida? Alguma vez a grande mãe não fez brotar as sementes nela colocadas? Quando é que depois do inverno, onde tudo morre, não voltou a primavera refazendo a vida? Acaso o grande ser deixou um dia de nos enviar nossas almas para serem os filhos dos homens? A natureza do grande Espírito é amor, e a irmandade entre nós é a sua lei. Além da vida e da fartura, não fez ele com beleza este mundo para alegrar o coração de todos seus filhos? Ele não fez apenas o céu azul, fez a beleza do crepúsculo. Não criou apenas a floresta, colocou o canto dos pássaros nela. Não fez a noite apenas como o descanso dos homens e animais. Fez morada nela das estrelas e da lua. Não fez brotar somente as frutas e sementes para alimentar seus filhos, mas também as flores para lhes alegrar a alma. A lei da natureza é a paz, a alegria, para mostrar aos homens como devem viver. Qual é a lei do grande ser? Porque os homens, só eles
iriam rejeitar a paz e a irmandade. Os animais vivem juntos com os de sua espécie. As grandes manadas de búfalos e de cervos vivem juntos. Os lobos formam grandes famílias e nunca se exterminam entre si. E eles não têm, como os homens, o sopro divino da palavra para se estender. Que divergências pode haver entre irmãos que a palavra justa e verdadeira não possa resolver? Separados, somos fracos. Unidos, seremos uma força invencível. Mas venceremos pela paz. É chegado o momento de refazer a união. Tal é a vontade do grande Espírito. O que proponho hoje, meus irmãos, é que nossas 5 nações, recordando que são irmãs, celebrem um pacto de paz, uma grande paz que nos abrigue como uma só nação. Embora continuando a viver em nossa aldeia, não seremos mais apenas Moags, Oneidas, Caiugas, Senecas e Onondagas. Seremos a grande nação iroquesa. Que nossas armas sejam dispostas e nunca mais manchadas com sangue de nossos irmãos. Nesta grande nação, sejamos todos iguais, cada tribo dentro dela será como um wigwam, uma tenda de uma aldeia maior. Além de nossos conselhos, que formemos um grande conselho onde nossas 5 tribos se sentarão para decidir juntas para o maior bem de nosso povo. Esse conselho dos mais sábios será a voz do povo iroquês. As decisões para o bem de nosso povo deverão nascer do coração de todos. Nenhuma nação deverá ter mais poder que outra. Assim, toda a sabedoria dos mais velhos se unirá, e sábias decisões trarão o maior bem para a vida dos iroqueses. Quando for necessário um olho que vê, teremos 5 para consultar os espíritos. Se houver um doente, haverá 5 olhares para olhar dentro dele e ajudar a curá-lo. Se precisamos ler na penumbra do amanhã, 5 visões se unirão para predizer. Se os espíritos desejarem orientar-nos, haverá 5 sonhos para nos dar a mensagem. Quando qualquer mal atingir uma de nossas nações, teremos mais 4 irmãs para socorrê-la. Se aqueles que ainda não entenderam a lei da paz pensarem em fazer guerra contra qualquer
das 5 nações pensarão não em guerrear com os senecas ou caiugas, mas contra toda a nação iroquesa. E suas lanças se abaixarão, fazendo a paz entre nós. Estenderemos a paz que um dia há de reinar em todos os horizontes desse mundo. Assim não haverá mais órfãos sem pai, mulheres sem companheiros. Não perderemos nossos inimigos em combates inúteis, nem amigos que mancham a terra, nossa mãe, com o sangue de nossos irmãos. Mais braços haverá para a caçada, a pesca, e não haverá fome rondando nossas tendas no inverno. O território de nossas nações será aumentado, porque não haverá mais estranhos entre nós. Cada irmão iroquês poderá atravessar toda a extensão destas terras com o coração leve, sabendo que estará entre irmãos, onde quer que seus passos o levem. Toda a região das muitas águas será a nossa casa comum. Vendo os resultados de nossa paz, as outras nações desejarão unir-se a nós para desfrutar os benefícios dessa grande paz. E quando todos os povos da raça vermelha sentarem num único conselho, então realmente seremos invencíveis. Mas venceremos ampliando a paz. Sejam quais forem os povos que encontrarmos, procuraremos fazer deles nossos irmãos, até que a paz reine sobre todos os horizontes da terra e todos os homens sejam filhos de uma só nação. Este mundo é a nossa grande casa comum e nela ninguém deve ser estranho. Não há estrangeiros sob o céu do grande Espírito. Esta é a sua vontade e Ele me ordenou transmitir a todos meus irmãos e que Ele inspire os seus corações para decidir. Um dia, no futuro, ainda um pouco além, todos os povos da terra irão formar um grande conselho para criar uma só nação. Então, neste dia, o sonho de Hiawatha terá se concretizado, quando ele fez a sua grande proposta da federação aos povos de raça vermelha. Desejava que ela se estendesse a todos os povos do mundo. E ele antevia longe, no horizonte da terra,
esse dia futuro para o qual trabalhava. Essa união que se concretizou a partir do povo iroquês é como uma grande semente que guardou uma energia peculiar, que um dia irá brotar e auxiliar na concretização desse grande sonho de paz. E um dia, depois das grandes alterações planetárias, o povo iroquês fará parte da vanguarda da humanidade para auxiliar na implantação da nação única dos filhos do planeta Terra, os filhos do grande Espírito. Essa é a frase do urso solitário. Frase de Hiawatha. Assim como a luz do sol se estende sobre a terra, a paz deve estender-se sobre todos os horizontes do mundo, sem fronteiras. Não existem povos iroqueses, moicanos, silques, comanches e outros. Não existem raças vermelhas, brancas, negras ou amarelas, mas apenas almas. Almas que formam a grande nação dos filhos do grande Espírito. A terra é a casa maior de todos os homens. Sob o céu do grande Espírito não existem estrangeiros. Hiawatha.